E eu quero trazer hoje para nós, onde Deus falou grandemente ao meu coração, que não era o desejo do meu coração trazer algo dessa forma, mas o Senhor, desde ontem, vem falando comigo sobre isso. E sempre quando eu vou abordar algo, eu peço ao Senhor um tema. O Senhor, me dá um tema para essa palavra, né? Os irmãos que já me conhecem, eles sabem que eu gosto de titular o tema que eu trago, né? Mas isso não é da minha mente. Eu sempre peço ao Senhor para que ele me dê um título para aquela mensagem. A mensagem de hoje é desse tema. Uma atitude transforma a sua vida. Uma pequena atitude transforma a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso que eu quero estar lendo com vocês se encontra em 1 Samuel, capítulo 8. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. A partir do 1, que diz assim: Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Beceba, porém não conseguiram o exemplo do pai a seguirem. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor. E ele respondeu assim: Atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitam, eles também me rejeitam como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado a outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda ao pedido deles, mas avise a essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito. Ele disse: O rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem diante de carros. Colocará alguns deles como oficiais, encarregados de 1.000 soldados, e outros carregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras para fazer as colheitas e fabricar as suas armas e equipamento para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão que preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, as melhores plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos seus funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para tão somente trabalhar para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Porém, o Senhor, Deus, não ouvirá mais as vossas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles decidiram querer um rei. Até aqui a leitura. E quando o Senhor trazia essa palavra para mim, que é a qual nós vamos dar início na nossa reflexão, o Senhor ministrava muito grande sobre essa mensagem. E o título ela já é bem apropriada para o que eu acabei de ler, né? Uma atitude transforma a nossa situação. Uma
atitude transforma a nossa história. E se nós formos entrarmos no contexto de como foi abordado o reinado de Saul, a gente vai encontrar muita coisa. Se a gente fosse abordar aqui os acontecimentos, as coisas, né? Nós iríamos passar a noite, porque foram muitos acontecimentos no reinado de Saul. Mas nós bem sabemos a forma que Saul foi ungido, né? Saul foi em busca das jumentas de seu pai, e ali, a pedido do povo, justamente o povo queria, porque queria um rei, né? Um rei guerreiro, um rei que fosse visivelmente aos olhos do homem, tivesse um patamar de um homem que lutasse, que guerreasse pelas questões do povo, porque eles viram que Samuel, como na época Samuel estava tratando, estava liderando através do Espírito Santo de Deus, através de Deus, na verdade, e naquela época era Deus propriamente falando, e ali ele quem dava as ordens no povo, mas o povo não queria só isso, o povo queria realmente um rei, porque eles viam que países tinham reis, então ele queria um rei. Louvado seja Deus. E muitas vezes, quando nós queremos algo, desejamos algo, e o Senhor não nos dá, muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós perguntamos, choramos, lamentamos, e muitas vezes, de tanto insistirmos, Deus permite. Porque existe a permissão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, dentro do propósito, mas existe a permissão permissível, porque você insiste tanto, porque você quer tanto, deseja tanto, que Deus finda lhe deixando conseguir aquilo, mas muitas vezes não é a vontade do Senhor. E nós podemos observar nessa história de Saul. Saul não era para ser constituído como rei, mas de tanto o povo clamar ao Senhor por um rei, de tanto o povo dizer que queria um rei, o Senhor findou, posso dizer assim, deixando que Samuel ungisse Saul como rei, perdão. E aqui a gente pode olhar e observar que antes de Saul já estava nos planos de Deus um rei para Israel, onde tudo começa, ou seja, onde tudo, louvado seja Deus, começou quando o povo não esperou pela monarquia, pelo tempo de Deus. E muitas vezes, queridos, nós agimos dessa forma, não esperamos pelo tempo do Senhor. Não esperamos pelo preparo do Senhor. Não esperamos para aquilo que Deus tem forjado, formado, para nos entregar perfeitamente. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos chorosos, nós ficamos desesperados e vamos à presença do Senhor e lamentamos e choramos e murmuramos. E muitas vezes Deus, ele concede o que nós tanto desejamos. Mas quando nós vamos vivenciando aquilo que nós tanto estávamos pelejando, desejando, e nós começamos a usufruir daquilo que nós tanto queríamos, e Deus libera, sem que seja à vontade, dentro do propósito, queridos, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, porque só dá certo quando é da vontade de Deus dentro do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. O povo não esperou que o próprio Deus ordenasse. O povo não esperou que o próprio Deus titulasse o rei para governar o povo. O povo vivia rodeando, louvado seja Deus, para que fosse liberado um rei para eles. Aleluia. O povo queria um rei que satisfizesse os seus desejos. Queria um líder guerreiro que os livrasse de qualquer investida do inimigo. Sendo assim, nesse desejo, o povo rejeitava a liderança divina através do ministério de Samuel. Aleluia. Nesse tempo, onde o profeta Samuel liderava o povo, já sendo o último juiz da nação, já envelhecido, seus filhos não governavam como era para ser governado, como nós acabamos de ler, eles eram injustos com o povo, eles faziam coisas absurdas no reinado,
para que o povo se entristecesse, para que o povo realmente quisesse alguém que os liderasse de forma justa, não da forma que os filhos de Samuel estavam liderando o povo. E dessa forma, queridos, Deus permitiu que Saul fosse ungido como rei. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler o capítulo 8 de 1 Samuel, do verso 19, que diz assim: mas o povo não se importou com o aviso de Samuel, pelo contrário, eles disseram assim: não adianta, nós queremos um rei. Olha só a rebeldia do povo. Mesmo depois de todo o argumento de Samuel, mesmo depois de todas as explicações de Samuel, mesmo depois de dizer que então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito, no verso 10, a qual nós já lemos. Mesmo depois de ter ouvido todas essas coisas, o povo não quis acordo, o povo exigiu um rei. Aleluia. E foi concedido o pedido do povo. Deus permitiu que Samuel ungisse Saul. E ali começa-se a trajetória de Saul. A trajetória de Saul como rei. A partir do momento que Saul assumiu, aconteceram muitas coisas. O propósito de Deus foi sendo concluído sem nem que o povo percebesse. Deus permite Saul ser constituído como rei. Deus diz, ou seja, Deus propõe, Deus mostra a proposta de como seria um reinado sem a vontade dele, sem a monarquia dele, sem o tempo dele, sem o desejo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus libera. E Deus consente. E Deus manda ungir. E começa-se a trajetória de Saul. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, quando os planos de Deus começam a ser concluídos na vida daquela nação, porque os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Porque os propósitos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a escolha de Deus, ela é sempre a melhor. Por mais que nós olhemos com os olhos tortos, né, com os olhos tronchos, como muitas vezes nós dizemos, ou quando alguém nos olha de olhar troncho, de olhar torto, pensando ou dizendo que nós não somos, pensando ou dizendo que nós não temos, pensando ou dizendo que nós não éramos para estar naquele tal lugar, naquela tal cadeira, naquele tal patamar, naquela tal liderança. Muitas vezes olham e imaginam ou dizem alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, que o que Deus escolhe está escolhido. Que o propósito de Deus, mesmo que a nação, mesmo que o povo, mesmo que eu e você não concorde, é concluído, é feito, porque tudo está debaixo do poder de Deus. Tudo está abaixo, aleluia, da soberania do Deus que escolheu eu e você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A escolha de Deus, mesmo sendo inotável para alguns, aleluia, mas por causa de mim e de você, Deus escolhe, ponto. Eu acho tão lindo isso que Deus faz. Não importa se eu gosto, não importa se você gosta, Deus jamais vai pedir permissão a ninguém, jamais vai pedir permissão a tempo, vai pedir permissão a pessoas, vai pedir permissão a cargos, as aflições, a tempestade, oh, aleluia. Quando ele faz, está feito, queridos. Quando ele decreta, está decretado. Mas ai daquele, oh, aleluia, que for contra os planos e projetos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque como diz Romanos, né, 12:2, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me dê graça para me suportar e para me entender a sua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus ela não coincide com a minha. Eu quero uma coisa e Deus faz outra. Eu peço uma coisa e Deus sempre faz muito mais além, mesmo que não seja o que eu queria. Mas ele é, como diz aqui, as meninas às vezes assim, ele é desses. Ele é desses? Deus? Não. Ele é o Deus.
o Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor, que faz muito mais além do que nós temos pedido ou pensado. É a vontade de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. A escolha é dele, o tempo é ele, o tempo é com ele, quem determina é ele, quem faz é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Saul estava procurando as jumentas do seu pai, quando foi anunciado publicamente que seria ungido para governar. Mas com o tempo foi se enchendo de si mesmo, com o tempo foi perdendo a humildade, com o tempo ele foi se achando muito confiável, com o tempo ele foi perdendo a habilidade, eu posso até dizer assim, de querer ser ou se aproximar mais de Deus. E quando nós, queridos, perdemos tudo isso, não tem como Deus fazer tantas coisas extraordinárias, porque nós temos a escolha nas nossas mãos de querer, de estar na presença desse grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto do próprio Deus permitir que um espírito mau o atormentasse. Gente, quando eu comecei a ler, a gente lê, né, a Bíblia e lê as histórias, muitas vezes a gente lê por ler, passa desapercebido alguns detalhes, lê porque a gente quer saber como foi o contexto, como foi que os personagens reagiram, né, agiram. Os personagens não, gente, os nossos irmãos. Eles não estavam, né, brincando de personalizar, eles estavam realmente sendo humanos, eram não, nossos irmãos. Né? E quando nós vamos ler a história, nós ficamos assim, meu Deus, tanto que queríamos ter essa proximidade, queríamos estar perto desse Deus, e Deus se propõe a estar com alguém, alguém o rejeita, e alguém não quer, e alguém faz tudo errado. Louvado seja Deus. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Muitas vezes fazemos tanta coisa de errado. Temos a Bíblia, a palavra na mão. Temos tantos exemplos, queridos. E quando nós nos pegamos, estamos fazendo também as mesmas coisas. Estamos agindo da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa triste, queridos, é ir contra Deus, é ir contra a vontade do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa triste é se ensoberbecer com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, com aquilo que Deus tem proporcionado para nós fazermos. 2 Samuel, capítulo 24, no verso 24, vai dizer assim: mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então, Davi, até aqui. Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao meu Senhor, ao meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. E eu fiquei observando e perguntando ao Senhor: que sacrifício? Que custo para servir a esse Deus tão grande? Para adorar esse Deus tão grande? Para estar na presença desse Deus tão grande? Se foi ele que fez o maior sacrifício por nós, se foi ele que entregou o seu filho a ponto de morrer naquela cruz do Calvário, derramar todo o seu sangue por mim e por você, o que nos resta? O que nós buscamos? O que nós queremos? Qual a proposta? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor traz essa noite para mim e você. Uma atitude transforma a nossa história. Nós temos que ter atitude, louvado seja o nome do Senhor, de sermos não só adoradora de boca, mas sim de atitude, mas sim de reverência, mas sim de estar buscando, mas sim de estar na presença, e não se ensoberbecer com algo que o Senhor tem nos dado. E era sobre esta palavra que o Senhor ministrava no meu coração. E se tratando, queridos, de atitude, de transformação de vida, de coisa linda, quando eu comecei a ler, né, 1 Samuel, o Senhor me trouxe Abigail. O Senhor me mostrava Abigail, né? Uma mulher inteligente, uma mulher que era judia, conhecia a palavra do Senhor, uma mulher que era casada com Nabal, e nós sabemos
o que aconteceu na história de Nabal, né? Um homem mau, né? O seu nome já diz, um tolo, né? Uma pessoa que não tinha respeito com ninguém, não tinha consideração a ninguém. E tantas vezes nós encontramos pessoas assim, né? Pessoas assim, que agem dessa forma, que se comportam desse jeito, né? E quando nós vamos observar, eu perguntando ao Senhor, Senhor, mas como é que eu vou conjecturar Saul e Abigail? Como é mesmo, Senhor? Essa história, qual a definição? Né? Eu gosto muito de dizer, Jane, quando eu estou ministrando, que, Senhor, eu já não sei fazer direito. O Senhor me propõe a misturar as histórias, misturar as coisas, o Senhor me fala. Né? E é muito lindo que o Senhor propõe a mim, né? Eu trago para nós, é a diferença. É a diferença de alguém que tinha tanto para dar, de alguém que não estava, vamos dizer, na proposta de Deus para reinar, mas mesmo assim, por insistência do povo, Deus permitiu. Então, essa pessoa tinha tudo para se dar o melhor, para fazer o melhor, porque Deus, quando ele encontra um coração contrito e quebrantado e amor para fazer a obra dele, ele inverte as coisas, ele muda a rota, ele decreta a sentença, ele muda a história, porque ele enxerga o meu e o seu coração. Saul tinha tudo para ser um bom rei. Saul tinha tudo para fazer diferente. Aleluia. Já Abigail, a gente olha para ela, e se a gente for olhar o contexto, desse contexto aqui, Abigail poderia ser rica, como a gente sabe que Nabal tinha posses, louvado seja Deus, mas ao mesmo tempo era pobre. Abigail, não pobre de espírito, mas pobre porque a riqueza do marido era do marido, porque ele era mau. Mas uma mulher de uma riqueza maravilhosa. Quando a gente começa a estudar e começa a olhar a riqueza de Abigail, do coração de Abigail, a gente começa a se encher de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma mulher, queridos, se atreve a ir à frente posso dizer, à frente de um exército, onde nós sabemos que Davi andava com quase 600 homens, os guerreiros. Uma mulher se propor para ir ao encontro de um rei desse que era fugitivo, que andava com guerreiros, que andava em deserto, que andava matando, que andava fazendo isso e aquilo. Era uma mulher corajosa. A gente já vê de cara isso em Abigail, uma mulher corajosa, uma mulher que tomou o passo na frente, uma mulher que foi defender a sua casa, uma mulher que foi em busca do propósito para que não fosse morto, para que não fosse perdido, para que a sua casa pudesse resistir no tempo mau, porque foi isso que Abigail fez. Abigail foi ao encontro daquele rei, daquele povo, pedir por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso me deixou encantada quando eu comecei a ler sobre a proposta, sobre Abigail, a qual Abigail foi em busca, aleluia, do livramento de Deus para a sua casa. Isso é muito lindo. Muito lindo da gente ouvir, da gente ler, porque aquela mulher se propôs, louvado seja Deus, como ela mesmo diz ao esposo, quando ele se recompõe, no capítulo 25, queridos, de 1 Samuel. Começa-se a história de Abigail e Davi. E quando a gente vê ela colocando os pontos a Nabal, por que ela foi em busca, por que ela foi à frente, por que ela foi dar alimento, por que ela reagiu daquela forma, a gente consegue perceber que ela foi em busca do livramento do Deus de Israel. Que por uma atitude daquela mulher, aleluia, ela transformou não só a história dela, mas ela transformou a história da nação. Ela transformou a história da casa dela, ela transformou a história daquele povoado a qual Abigail convivia, ao ponto de deixar que a sua vida tivesse em risco. Louvado seja o nome do Senhor, para que se não fosse perdido aquela oportunidade que Deus deu a Abigail. Sabe, Jane, aquela oportunidade que muitas vezes Deus nos dá e nós, com espírito de covardia, nós não vamos, nós não falamos, nós não
se impulsionamos, nós não pedimos confirmação, nós deixamos de fazer, nós deixamos de correr atrás, nós deixamos de pedir, nós deixamos de orar, e muitas vezes nós perdemos a grande e ímpar e rica oportunidade de fazer diferença sobre a minha e a sua vida e sobre a vida da nossa casa. Então, somente por medo, por covardia. E eu não estou dizendo isso porque eu acho bonita essas palavras ou querer emocionar alguém, não. Eu estou dizendo porque eu já passei por isso. Eu estou dizendo porque eu já fui vítima deste medo. Eu já fui vítima dessas coisas. E quando a gente passa pelo processo, a gente entende o propósito, né? A gente entende o porquê que Deus traz a ministração daquilo que Ele quer para a nossa vida. Né? E quando eu observo todas essas histórias, essa comparação do Senhor pegar Saul e o Senhor ministra no meu coração sobre ele, sobre Abigail, e a gente começa a ver o peso da história como é lindo, né? De alguém que tinha tanto e se deixou, né? Por algumas coisas que não valiam a pena, abandonou. E outra que tinha muito, oh glória, que era Abigail, né? Mas o muito não deixou que ela tomasse uma atitude. E a atitude de Abigail foi a coisa mais linda que resultou no lindo casamento. Porque Davi depois manda chamá-la, né, em recompensa, né, por tudo que ela fez, e ainda lhe toma como esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 25 de 1 Samuel, no verso 18, vai dizer assim, então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo secos, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos empregados, vão na frente que eu vou atrás. E coisa linda, vai na frente que eu vou atrás. Ou seja, os homens vão fazer proteção, né? E eu vou atrás, mas eu vou. Não vou desistir. Eu irei. Não desistiremos. Né? É por uma boa causa. É pela nossa casa. É pela vida dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim. Olha só os pensamentos de Davi. De que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui nesse deserto? Nós não roubamos nada que era dele. E é assim que ele me paga com essa ajuda que ele dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Davi já estava na certeza de que iria exterminar. Não ficaria vivo nada, nem ninguém. Aleluia, Jesus. Mas por causa de uma atitude, transformou essa história. Aleluia. No verso 23. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo, por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Já pensou, queridos? Quando eu li isso aqui, eu parei. Você trazer toda a culpa para você de algo que você não fez, de algo que você não é responsável, de algo que não era para ser você que teria que resolver. Mas eu louvo a Deus por Deus nos estar dando essa orientação hoje. Por causa de uma atitude, transformou essa história. Foi um grande livramento na história da casa de Abigail, porque Abigail se posicionou, Abigail lutou. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele não vale nada. Ele é exatamente como diz o nome. Aleluia. Um tolo. Aleluia. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse todos os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem te prejudicar serão castigados
como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, queridos, é ser alimentado. Não de alimento como Abigail levou, mas de palavras, como Abigail liberou sobre a vida de Davi. Que mulher sábia. Porque além de ir à frente, além de buscar, não é verdade? Ameaçando a sua vida, mas ela sabia que se ela fosse, ela conseguiria o livramento para sua casa. Se taxou de culpada, louvado seja o nome do Senhor, mas não retrocedeu. Ela foi. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. No verso 28, diz assim: perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei, e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. E o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Abigail reconheceu que Davi, ele não era um qualquer um. Abigail reconheceu que Davi, louvado seja o nome do Senhor, era um homem escolhido de Deus pelas suas ações. Oh, aleluia! Nós sabemos que o contexto de Davi, entre o povoado, entre as nações, entre os países, era conhecidíssimo, porque os feitos de Davi eram conhecidos. Por onde Davi passava, Davi tinha sucesso, Davi fazia sucesso, Davi era um guerreiro valente. Nós sabemos que Davi era conhecido, mas ao ponto de alguém chegar e decretar uma palavra dessa forma, como Abigail se comportou e se reportou a Davi, ei, queridos, eu fico olhando e percebo que é Deus purinho nessa história. Porque no 29 diz assim: se algum atacar e tentar matá-lo, o Senhor, o seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Ei, Abigail não só conhecia Davi, não. Abigail conhecia quem era o Deus de Israel. Oh, glória! Louvava, reconhecer quem é este Deus sobre a mim, sobre a tua vida. Oh, aleluia! Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que ele te prometeu e fará tu, rei de Israel. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver tentado matar sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esquece de mim. Oh, coisa linda, que linda história, Jesus. Jesus é muito lindo. Não esquece de mim, Senhor. Não esquece da tua serva. Não esquece daquela que reconhece quem é o Deus de Israel. Não conhece, não esquece, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Davi responde: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar de mim mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Coisa linda não é nós falarmos, não é nós profetizarmos, não é nós darmos reconhecimento a alguém. Coisa linda é ouvir isso aqui, ó. Davi dizia assim: graças a você, eu não cometi erro algum. Graças às suas palavras, que eu não matei ninguém. Graças à sua sabedoria. Oh, aleluia. É isso que Davi está dizendo para Abigail. É isso que o Senhor está trazendo para nós essa noite. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo de Israel, que se você não tivesse se apressado, não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Oh, coisa linda, queridos.
O homem ainda agradece, o homem ainda louva a Deus pela vida de Abigail. O homem ainda se satisfaz por ela ter vindo ao encontro dele e ter declarado naquele momento, naquela hora, louvado seja Deus, que tolo era o marido, mas ela estava ali intervendo pela sua casa. Glória a Deus. Então Davi aceitou o que ela havia trazido, dizendo: volte para sua casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor. Ele se vingou de Nabal, que me insultou. Aleluia. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até a Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou a escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos seus empregados. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Provérbio 15 vai nos dizer: uma palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura atiça a ira. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. E esta palavra, queridos, que eu trouxe para nós esta noite, essa palavra qual o Senhor ministrou no meu coração, que por causa de uma atitude transformou-se em uma história. E que eu e você possamos ter atitudes transformadoras sobre a nossa vida. E que na nossa boca saia palavras liberadas pelo Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas através da nossa. E eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.